Olá, bem-vindos ao Só Mais Uma Volta, meu cantinho na internet onde eu falo sobre manualidades, geralmente tricô e crochê. Meu nome é Laura e hoje demorei a gravar, confesso, mas continuo na meta de vir aqui todas as semanas, até como um semanário, digamos assim, das coisas que eu tenho feito, até como um registro. E hoje eu tenho coisas para falar, não muitas, mas tenho coisas. Primeiro de tudo, terminei minha manta de crochê, tá feita. Vou tentar colocar aqui uma foto, um vídeo da manta pronta. Tô muito contente, ela ficou exatamente do jeito que eu queria, que é exatamente do jeito que estava na foto que me serviu de inspiração. E ela é super quentinha e ficou espetacular. Eu ainda pretendo fazer outra versão dessa coxa, a mesma coxa em outras cores para oferecer para um amigo, que foi o objetivo inicial, como eu já tinha dito aqui num outro vídeo. E é possível, eu tô só nesse momento dando um descansinho e pegando outros projetos, mas eu acho que isso vai acontecer. Para além disso, eu tenho um pé de meia pronto. Essa meia é uma meia que eu teci, esse pé, porque o segundo pé do par eu vou tecer junto com vocês. Isso já é uma promessa antiga minha, de que eu ia tecer uma meia junto com vocês aqui no canal. E uma meia básica, igual a essa, de canelado, nesse caso 2x2, com heel flap and gusset, que é esse calcanhar. Simples, mas muita gente sempre me pediu porque eu tecia muitas meias antigamente. E toda vez que eu colocava um episódio de meias, todo mundo falava, ai, quando é que você vai lançar o vídeo? E isso dá trabalho, né? Porque além de tecer, tem que editar, aquela coisa toda. E a vida aconteceu, eu não consegui. Mas dessa vez, já tá aqui, metade do processo. Eu já comecei a filmar a montagem dos pontos, das agulhas. E eu acredito que em breve, muito, muito em breve, eu agora tô de férias, muito, muito em breve eu consiga disponibilizar esse conteúdo aqui no canal. Vai ser essa aqui. Essa meia foi tecida com fio sock da Fios da Fazenda, na cor Fado, que foi uma cor que foi lançada pela Fios da Fazenda quando eu abri a minha loja aqui e trouxe os fios da Fazenda para cá. Eles fizeram uma cor exclusiva para a lojinha e era essa cor, que era uma cor muito inspirada no vinho do Porto, e no verde, mais ou menos as cores da bandeira portuguesa, embora isso aqui não seja vermelho, não é? Mas assim, que fazia muita menção ao vinho do Porto, o verde era muito ao azeite, porque sabe, né? Pessoas que gostam de comida e que gostam de comida e bebida portuguesa. Eu conversei com a Mari da Fios da Fazenda na altura e essa foi a cor que a gente achou que ia ser uma cor muito característica. E o nome também não podia ser diferente, né? Chama-se Fado. E esse é um fio que eu acho que é muito giro. Ele aqui não fica tão... A cor tá mais claro no vídeo do que realmente ele é mais vivo. Mas pronto, resolvi fazer a meia e tá feita. Só falta agora tecer o outro par, editar tudo e colocar aqui. Breve, breve, breve. Pra quem tiver interesse em tecer meia, pra quem nunca teceu e quer experimentar uma primeira vez, pra quem tece e quer companhia, vai ficar lá o vídeo disponível. É uma promessa antiga. E pra mim é mais um daqueles marcos em que eu consigo finalmente pôr em prática as coisas que eu vim me dispondo a fazer ao longo dos anos e que a vida aconteceu e eu não consegui fazer. Isso também vai dar uma sensação boa na minha cabeça, porque eu tô sempre com essa dívida na minha cabeça. Ai, eu falei que eu ia filmar, eu não filmei. Eu sei que tem gente que ficou esperando por isso, finalmente. A outra coisa que eu queria partilhar com vocês é que, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou fazer o Chale de Santo Antônio desse ano, do TJ da Rosários 4, com a Filipa Carneiro. E eu, na altura, encomendei os fios. Elas ainda não tinham lançado o chale, mas eu queria fazer. Primeiro porque eu já sabia que era um chale em comemoração aos 10 anos do TJ que elas fazem todos os anos dos chales de Santo Antônio, que já é uma tradição. E eu achei que era um número bonito de se homenagear os 10 anos.
E também porque o chale chama-se Rosinhas, e Rosa é o nome da minha avó, que foi sempre, sempre a minha inspiração maior para esse mundo das manualidades. E eu acho que o universo se uniu, assim, tava tudo confluindo para esse momento, que era fazer esse chale, que era um chale que eu queria fazer para homenagear. A Filipa é uma designer que eu gosto muito e eu queria homenagear esse marco. Mas eu também, quando vi que o nome do chale era Rosinhas, pensei, tá, é o sinal de que eu tenho mesmo que fazer. E a Filipa lançou depois, eu encomendei os fios e depois que eu já tinha encomendado, escolhido as cores, sem ter visto o chale, a Filipa lançou o chale e as minhas lãs chegaram. A primeira montagem dos pontos foi feita agora, no dia 13, que foi o dia de Santo Antônio, 13 de junho. Ela já disponibilizou a primeira parte do chale no Ravelry, no site da Rosários 4. Tem um vídeo do YouTube em que ela monta, em que ela faz essa primeira parte passo a passo. E eu vou mostrar. Eu ainda não tive tempo de olhar e ver a ordem das cores, o número da agulha, essas coisas todas, mas eu já baixei hoje a receita e vou ter mais informações para o próximo vídeo, até porque eu já pretendo ter começado a montar. E as cores que eu escolhi são essas aqui. Esse é um fio da Rosários 4. São 3 cores desse fio, as sólidas, não é? Que são as cores, que é o fio alfama, que é um fio. Deixa eu ver aqui. É um fio de linho. São meadas de 50 gramas. É um fio 100% linho. E eu escolhi essas 3 cores. Eu não sei se vai dar muito bem para ver. Mas assim, é um tijolo, um verde oliva e um ocre. São essas as cores sólidas do alfama que eu escolhi. E depois tem um matizado, que é o Marvila, que também é linho. E esse aqui é também um tijolo, um meio bordô, misturado com um amarelo ocre também e um branquinho, assim. E eu acho que a composição toda ficou muito, muito bonita. Ainda não sei muito bem qual é a ordem dessas cores no chale, ainda vou ter tempo para olhar. A escolha das cores foi um processo, porque eu pensei em vários conjuntos. A Patrícia, da Talica, uma loja de lãs aqui tô em Portugal, né, de Lisboa, foi super querida e teve toda a paciência do mundo em montar várias composições para ver qual que eu gostava mais, porque eu fui olhando as cores no site, não sabia muito bem se elas combinavam entre si e fui dando as numerações para ela, ela foi montou para, sei lá, 5 ou 6 conjuntos de cores, foi super fofa e eu acabei ficando por esse. Para vocês saberem, este aqui é o número, deixa eu ver se tem aqui, esse é a cor 49, esse ocre. O tijolo é o 47. O verde oliva é o 5. E depois o matizado do Marvila é o 125. E acho que no conjunto elas ficaram super giras. E eu pretendo já no próximo já mostrar para vocês uma parte do meu chale construído e essas meadas dobadas. E enquanto isso não acontece, eu tenho um último projeto que está aqui nas minhas agulhas já há muito, muito, muito tempo, que é um chale, é um presente para uma pessoa muito, muito querida que fez parte da minha vida nos últimos anos. Não é o meu colega de faculdade para quem eu fiz Estou numa cena de tecer presentes. Mas essa pessoa é uma pessoa muito querida e que na altura eu pensei em fazer esse chale para ela, para oferecer, porque ela é uma pessoa que usa muitos lenços e muitos chales, ela é portuguesa. E na altura em que eu comecei a tecer, ela teve um problema muito sério familiar nessa época. E foi exatamente na época que eu estava tecendo o chale. E eu me lembro que minha avó sempre dizia que quando a gente tece alguma coisa, a gente coloca muito da gente nessa coisa, não é só o movimento de ir lá numa agulha e costurar, ou tecer, ou crochetar, ou tricotar, ou seja lá o que for que a gente vai fazer, porque isso qualquer máquina faz, né? Qualquer máquina pode produzir
um tecido. Mas a minha avó dizia, quando a gente faz as coisas à mão, isso pode ser cozinhar, pode ser costurar, pode ser escrever, pode ser pintar. Qualquer manualidade, sempre que a gente faz alguma coisa à mão, a gente coloca muito da nossa energia nessa coisa. E a minha avó, obviamente, não falava em energia, mas ela falava assim, há uma intencionalidade. Ela falava, a gente pode sempre pôr as nossas intenções, a gente pode sempre estar presente na nossa manualidade e inserir, incluir as nossas intenções naquele trabalho que a gente está fazendo. Então, imagina, se eu tô tecendo alguma coisa para alguém que está doente, eu coloco ali a minha intenção de uma boa recuperação para aquela pessoa. Se alguém está passando por um momento difícil, eu coloco, eu ponho as intenções de paz ou de sucesso, ou se uma pessoa está bem, mas você quer oferecer um presente, você coloca amor ali, você coloca um pouquinho de si ali, não só na forma do produto material, mas também no sentimento que você que você quer transmitir. E isso é oferecido junto com o objeto material, aquela pessoa. Então, algo que começou só como um agradecimento, como um presente, como uma forma de reconhecer a presença daquela pessoa na minha vida, passou a ser também, na altura, um momento de intenção, na altura, para aquela situação em que ela estava vivendo, para aquilo se resolver da melhor forma possível. E eu teci, depois eu parei, teve uma altura em que eu parei, porque aconteceram outras coisas na minha vida e eu já não estava conseguindo tecer essa peça no espírito em que eu estava antes. E eu não queria colocar uma energia ruim numa peça em que eu estava fazendo com todo o amor e colocando ali o melhor de mim ali, das minhas intenções naquela peça. Então eu pus um bocadinho de lado e vivi o momento que eu estava vivendo, que também era um momento que estava sendo bastante difícil. E a peça ficou em espera. E eu agora, nesse novo momento, nessa nova fase, com esse espírito, resolvi terminar a peça e falta nada. Então, eu vou mostrar pra vocês, é um chale bem grande e bem pesado, mas é uma peça que eu não sei o nome, é um designer, é um rapaz, e ele é coreano, eu acho. Então, eu vou colocar aqui embaixo na tela e nas notas desse vídeo o nome, o Ravelry da pessoa. Mas é uma peça que é construída ao comprido, não é um chale, é um cachecol, que é construído ao comprido. Então, na verdade, o que a gente tem que ver é isso aqui. Ela começa na cor mais clara e vai passando para o tom mais escuro, inverte e termina aqui no preto. Eu fiz esse chale, vocês vão ver aqui, ele tá muito enrugadinho porque ele tá todo na agulha, mas ele vai ficar um cachecol, chale, não tô toda hora falando do chale. É um cachecol, ele faz um efeito muito bonito, ele vai ficar muito bonito. Eu já tô mesmo no limite, só que o que aconteceu? Esse meu fio mais claro acabou e eu tenho aqui a outra meada para dobar e eu não dobei ainda. Vou dobar hoje para terminar isso, porque o que falta agora, olha, eu já cheguei aqui no final da cor clara, desse bege. Então, na verdade, o que falta aqui é só, de repente, esse pedaço aqui, que é o finalzinho aqui. Eu preciso de talvez mais 5 linhas dessa cor mais clara. Foi o que ficou faltando, para poder depois vir com o preto. E eu tô usando o preto, é um um fio solo da Fios da Fazenda, que é aquele fio 100% lã para meias da Fios da Fazenda, e o bege é esse aqui, que é o fingering, que é o 4A34, que é um dos fios de tingimento natural que a Fios da Fazenda tem. É uma cor muito bonita. E essa cor junto com o preto ficou espetacular, não sei se vocês conseguem ver. E depois falta, claro, dar os acabamentos. E tá pronto. Então falta tão pouquinho e que eu quero terminar e eu quero oferecer. Não que a pessoa vá usar agora, porque como vocês podem ver, a gente agora vai entrar no verão aqui no hemisfério norte, tá um calor horroroso. Mas pronto, fica a peça pronta, oferecida, e assim que o tempo arrefecer um pouquinho, ela vai poder usar. E
Independentemente disso, espero que ela consiga sentir todas as intenções boas que eu coloquei nessa peça, que é uma das grandes belezas da manualidade, né, gente? Vamos lá. É a gente poder construir peças que levam um bocadinho da gente, não só do nosso tempo, do nosso esforço físico, mas também um pouquinho da nossa energia. E é por isso que todas as vezes que eu tento pegar nas agulhas, que são projetos para oferecer, eu procuro colocar, só pegar nesses projetos quando eu tenho assim, sabe? Tô assim num momento em que eu tenho coisas boas para oferecer, porque eu uso muito o tricô em momentos em que eu não tô bem, para me acalmar, para às vezes para processar certas coisas e ter um tempo que é meu, para mim, até para distrair de alguma coisa muito difícil, mas normalmente as peças que eu faço nesses momentos são peças que eu faço para mim. Mesmo aquelas peças que eu faço para doação, para pessoas que eu não conheço, eu procuro não fazer nesses momentos. Sei, eu acho que pode ter gente que não acredita nisso, mas eu acredito nisso. Eu acho que energia circula de todas as formas, e essa é uma das formas pela qual a energia circula na minha forma de ver. Então, as peças que eu procuro oferecer, eu só ponho nas agulhas e depois só pego nas agulhas quando tô nessa vibe, assim, nesse lugar. E como eu tô num momento bom, assim, de muita... Eu tô num momento em que há muitos momentos bons, não é que eu esteja num momento bom, eu estou caminhando para lá, mas assim, estou num momento em que há muitos momentos bons, eu aproveito esses momentos bons para isso. E eu espero que vocês aí desse lado também estejam aproveitando a manualidade de vocês como terapia, né? Não é terapia, mas como um instrumento de autoconhecimento, de autocontrole, de valorização do vosso tempo, né? Um momento que é vosso para as vossas coisas. E espero também que vocês consigam transmitir essa energia quando oferecem um objeto qualquer feito pelas vossas mãos. E é isso. Hoje foi curtinho, foi só mesmo para mostrar que o que é que eu ando aprontando, não consegui aprontar muita coisa essa semana. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma semana muito feliz e que consigam ter momentinhos de prazer com as vossas manualidades. Um beijo grande e até a próxima semana.